muito bem-vindos à nossa aula de Cookie Peppermint. Esse cookie é famosíssimo no Natal por aqui. Todo mundo ama e é claro que eu vou ensinar vocês como fazer. Sônia Wojtkowski por aqui, eu espero que você esteja muito bem. Tenha papel e caneta aí na sua mão para anotar todas as dúvidas e depois tirar comigo. Quero que você faça a receita, produza e depois me conte como é que foi. Eu moro aqui no Canadá, nós produzimos e vendemos cookies por aqui. Todas as receitas ensinadas, a receita que eu vou ensinar hoje e as receitas que eu vou ensinar no Cookie Academy Pro são todas testadas, aprovadas e que os clientes amam aqui no Canadá. São receitas originais, legítimas, americanas, que é onde os cookies nasceram. Então você vai ter aqui um conteúdo de primeira, isso eu garanto para você. Nós vamos usar muito chocolate peppermint, nós vamos usar M&M's peppermint, também é chocolate, né? E nós vamos usar as balinhas candy cane. Essas balinhas aqui são peppermint também, mas tem diversos outros sabores, mas esse é um cookie peppermint, então é claro que nós vamos usar tudo de menta, tá? Peppermint é basicamente menta. Olha só que cookie maravilhoso, um cookie alto, um cookie que assou super bem, tá? Crocante por fora, tá super recheado, assim, escorrendo por dentro, tá uma delícia. Eu vou mostrar pra vocês no final da aula como que eles ficaram. Aliás, já tem um aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. O recheio tá escorrendo, gente, maravilhoso. Esse recheio vermelhinho vocês vão aprender a fazer, o cookie perfeito, vocês vão aprender o passo a passo, absolutamente tudo para esse cookie que é assim, campeão de vendas por aqui. O pessoal ama aqui nos Estados Unidos, tem peppermint em todos os lugares, de tudo quanto é produto, e os cookies não seria diferente. Esse é um produto que tem uma altíssima adesão para o Natal. Então vocês vão aprender como fazer esse cookie lindo, maravilhoso, vão ter a receita, passo a passo, tudo certinho, assim, na palma da mão de vocês, para vocês aprenderem, colocarem em prática e já saírem os primeiros cookies. E eu quero ver como que eles vão ficar, tá? Depois vocês me contam como que ficaram. Porque, assim, é realmente um cookie muito gostoso. Então, me conta se vocês também gostaram do sabor. Não tem a balinha não, o chocolate peppermint, como é o caso desses daqui, ou o M&M peppermint, não tem problema. Usam o M&M de chocolate normal e esse daqui, inclusive, é vermelho e verde, mas pode ser o colorido mesmo, tá? E usa o chocolate branco com saborizante peppermint, tanto faz, com saborizante de menta, no caso. As balinhas, se você não encontrar dessa forma aqui, não tem problema também. Tem umas balinhas parecidas com essas, que são formato de bala mesmo, redondinhas. Podem ser elas também, vocês vão ver por quê. A gente vai usar um pouco no recheio, para ficar crocantinho esse recheio. E a gente vai usar também para decoração depois, fica muito bonito, tá? Mas se não tiver também não tem problema, tá? As balas, elas são um plus. É um algo a mais para que esse cookie fique ainda mais gostoso. As pessoas amam isso daqui, tá? Os clientes amam isso daqui. E o cookie, claro, né? A massa tem que ser uma massa muito gostosa. Enfim, eu vou ensinar para vocês esse estilo aqui de cookie, que é o estilo New York, que é o cookie alto. É um cookie que ele é cremoso por dentro, é crocante por fora. Vou ensinar para vocês esse estilo de cookie. E depois, você gostou dessa aula, gostou desse cookie, quer aprender mais sobre cookies, até porque cookies são um produto altamente lucrativo que vende para, assim, aqui pelo menos, assim, todo mundo gosta de cookie, gente. É incrível, eles comem cookie de manhã, eles comem cookie à tarde, eles comem cookie à noite com leite, assim, é super comum. E no Brasil vai vender muito também, porque as pessoas já gostam muito desse estilo, do estilo de bolacha, de biscoito, as pessoas já gostam muito. Então os cookies, eles são muito conhecidos, mas você pode tornar eles mais conhecidos ainda na sua região. Pode ser referência, você pode ser uma das primeiras pessoas a produzir esse tipo de cookie aqui. Seus clientes vão se encantar com certeza absoluta. Fazendo nesse tamanho ou no tamanho de cookie bites, que eu vou ensinar nas outras aulas, você pode aprender, você pode aplicar aí, você pode vender muito. Então eles são um produto altamente lucrativo, tem uma durabilidade
alta, você pode fazer, pode congelar eles, assim, são muito práticos, gente, de fazer pro dia a dia, enfim, você pode abrir um negócio de cookies, específico de cookies, faturar alto com isso, ou você pode colocar eles como uma renda extra, ou então se você está aqui assistindo para que a sua família experimente essas delícias, eles vão amar, gente, é muito bom mesmo, tá? Então, no finalzinho da aula, se você quiser aprender mais, se você quiser outras receitas, outros recheios, outros cookies, os campeões de vendas que nós temos, os cookies gourmets, os cookies mais exóticos de temporadas, enfim, eu vou te esperar nas próximas aulas. Então, vem comigo, vamos lá, vamos começar com esse cookie, depois a gente fala sobre as outras aulas, tá bom? Primeiro de tudo, nós vamos produzir aqui o nosso recheio Peppermint. Olha só que maravilha esses chocolatinhos aqui. Eles são chocolatinhos da Hershey's. Se você não encontrar esses chocolatinhos, olha, eles são assim. Se você não encontrar esses chocolatinhos, não tem problema. Você usa o quê? Você usa chocolate branco e essência Peppermint. Então, como eu já falei, Peppermint é uma menta, né? Você encontra facilmente essa essência em diversas lojas de confeitaria. Então, eu tenho aqui os chocolatinhos Peppermint, eu tenho creme de leite, eu tenho leite em pó, que vai dar mais cremosidade para o recheio, eu tenho manteiga e eu tenho essas balinhas, que são balinhas Peppermint também. Elas são assim. Aqui é super comum encontrar nessa época do ano e você vai encontrar também aí nas lojas de vendas em geral, como Mercado Livre, Amazon, enfim. Olha só, o que eu fiz com elas? Eu moí essas balinhas, vamos fazer uma aqui. Como que eu fiz isso? Eu peguei a balinha, descasquei, é óbvio, né? Descasquei ela, assim com um plastiquinho aqui. Então tira desse plastiquinho, senão depois de moer corre o risco de ter algum plastiquinho por aqui, né, gente? Então tira do plastiquinho. Eu peguei um ziplock, coloca aqui nesse ziplock a balinha, sobrou uma aqui. Essas balinhas, elas são de menta, tá? Coloca aqui a balinha, fecha esse ziplock e então... com como é que chama isso daqui? É moedor, né? Martelinho, enfim. Tem diversos, de carne, de caipirinha, enfim. Você, devagar, quebra todas as suas balinhas, olha. Eu não quero tamanho grande, nem muito pequeno. Então, bato só um pouquinho aqui, para ficar num tamanho médio aqui, porque eu quero que elas fiquem crocantinhas dentro do meu cookie, ok? Esse cookie, gente, é especial demais para essa época do ano. Nós fizemos alguns testes com os clientes aqui. Eles amaram, porque os canadenses amam muito Peppermint. Os canadenses, os americanos, eles amam demais e tem tudo de Peppermint nessa época do ano. Então a gente fez alguns testes aqui com clientes conhecidos, eles amaram e então a gente resolveu expandir e colocar no cardápio oficial e você vai amar também ter esse sabor de cookie no seu cardápio. É super diferenciado, é super exclusivo. Vamos lá então? O que você vai fazer primeiro? Lembrando que o recheio de cookie, ele tem que ser cremoso e não muito líquido, porque quando ele tá dentro do cookie, o cookie precisa segurar esse recheio, ele precisa se manter dentro do cookie. Se for muito líquido, não vai acontecer isso. E se for muito firme, não vai ficar um cookie tão gostoso, porque por dentro o cookie, nesse estilo que eu estou ensinando vocês aqui, ele precisa ser mais cremoso por dentro. Então a gente tem que fazer um recheio assim, cremoso, que entre no cookie, que ele se incorpore ao cookie no momento em que estiver sendo assado e que ele não saia de dentro do cookie, né? Então a gente tem aqui os chocolatinhos, tudo estará no PDF, tá? Temos aqui creme de leite. E agora eu vou levar esses dois ingredientes para o micro-ondas por 30 segundinhos, é só para derreter. Tendo derretido
os meus chocolates com o creme de leite. Veja que principalmente o creme de leite, ele derrete muito. Você pode inclusive levar só o creme de leite no micro-ondas, traz ele, coloca aqui no chocolate e deixa um pouquinho que ele vai derreter junto. Então mistura bem para você derreter todo esse chocolate. E tenha muito cuidado, porque às vezes parece que o chocolate não derreteu, mas à medida que você vai mexendo ele, você vê que ele já está derretido. Então mistura bem para garantir que todos os chocolates aqui estarão bem incorporados ao creme de leite, terão derretido todos eles. Estão vendo que tem alguns aqui? Então olha, é esse chocolate aqui. Se você não encontrar ele, não tem problema, tá? Você usa o chocolate branco normal e você usa essência de menta, que está maravilhoso. Ou se você encontrar chocolate branco de menta, mais perfeito ainda. Veja que aqui já derreteram praticamente todos os meus chocolates. Olha, tem alguns aqui ainda, mas já estão derretendo. Também se ficar um ou outro aqui, não tem problema. Porque dentro do cookie, quando a gente colocar para assar, eles derretem também, vai ficar um aspecto maravilhoso, vocês vão ver. Tendo incorporado esses dois ingredientes, você vai acrescentar agora a manteiga. E também mistura bem até que ela seja incorporada aos demais ingredientes. Como o chocolate e o creme de leite estão um pouquinho quentes ainda, a manteiga vai derreter, né? Então mistura bem para você incorporar muito bem esses ingredientes. Olha que cor linda que tá ficando, gente. Olha, maravilhoso. E o cheirinho? Nossa, que cheirinho delicioso, gente. Quem gosta de menta tem que fazer esse recheio, gente. Peppermint aqui fora é... Sim, o pessoal é louco por esse sabor. E nessa época do ano fica muito em alta, muito em alta. Assim como no Halloween ficou super em alta o pumpkin, que seria abóbora, agora no Natal é peppermint. Uma loucura o tanto que as pessoas amam esse sabor. E o cookie de peppermint tem tido assim uma adesão maravilhosa. O pessoal gosta muito desse cookie, muito mesmo. Tendo incorporado então a manteiga, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar agora o leite em pó. O leite em pó serve para quê? Lembrem-se que precisamos de um recheio cremoso e que não vaze do nosso cookie, né? Precisa ficar lá dentro e ele precisa incorporar ao cookie durante o processo de assamento. Então o leite ninho, ele ajuda nesse processo. Pode ser qualquer leite em pó. Eu estou usando o leite ninho, pode ser qualquer leite em pó. Integral, é claro. Aqui já temos então o chocolate, já temos o creme de leite, já temos a manteiga, olha, já tá numa cor maravilhosa, já está cremoso, olha que ele está muito mais cremoso do que anteriormente. E nós vamos fazer o que agora, nessa última etapa? Vamos colocar as balinhas peppermint e vamos incorporar essas balinhas também. E então chegamos a uma última fase que é opcional, eu vou fazer porque esse é o cookie natalino, tá? Por exemplo, quando teve o lançamento da Barbie, que ficou super em alta, olha, esse cookie aqui seria perfeito. Ou daqui a alguns dias teremos Valentine's e essa cor aqui tá maravilhosa para Valentine's. Se usa muito vermelho, muito rosa, tá maravilhosa. Como é Natal, esse recheio vai ser vermelho, que é o recheio que nós temos usado. O corante vermelho você coloca quanto você desejar. Única especificação, ele precisa ser em gel, tá? Qualquer marca, usa a marca que você quiser. Ele precisa ser em gel, mais uma vez, pela função que a gente precisa que esse ingrediente também produza dentro do cookie. Então coloca o corante, vê a tonalidade que ficou, se necessário, coloca mais. Eu quero mais um tom de vermelho aqui, porque a gente ama ele bem vermelho no centro, tá? Então aqui temos mais um pouquinho de corante.
E ele vai ficar bem vermelho. Maravilhoso. Super Natal. Lindo, 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 lindo. Natal é uma época muito festiva, muito gostosa, né, gente? Olha que maravilha de recheio que nós temos aqui. Lindo, lindo. Olha que cor vermelha maravilhosa, gente. Lindo demais. E ainda tem os crocantinhos aqui da balinha. E aí você pode me perguntar, ah, Sônia, mas a balinha não vai derreter quando for ao forno? Não vai, porque o que a gente vai fazer agora com esse recheio? Nós vamos levar ele para a geladeira, para ele pegar mais consistência. Nós vamos, por mais ou menos 1 hora, só até ele ficar mais firminho. Nós vamos tirar da geladeira, fazer as bolinhas, porcionar para ele ser o recheio dos cookies. E nós vamos congelar. E depois nós vamos congelar ele junto com o cookie. Então ele estará bem congelado quando for ao forno. Até as balinhas começarem a derreter, a gente já vai tirar o cookie do forno. Então não vai dar tempo, essas balinhas aqui ficarão crocantes lá dentro. Se você não gosta dessas balinhas, gente, não coloca, tá? Se você não gosta, não coloca, é opcional, é uma sugestão para ficar crocantinho. Depois também, o que a gente vai colocar no cookie? Agora na massa, agora que a gente vai fazer. A gente vai colocar os M&Ms de menta também. Olha, são os M&Ms de menta com chocolate. Mesma coisa. Para incorporar ainda mais esse sabor de menta, tá? Então a gente aqui não colocou, eu não coloquei aqui o saborizante de menta, porque eu já vou ter muita menta. Se você usou o chocolate branco normal, não usou esse daqui, você coloca o saborizante de menta, tá? E depois a gente vai colocar esses chocolatinhos também de menta na massa, a gente vai ter muito sabor de menta aqui. Se você não tiver esses mesmos ingredientes, substitui por chocolate normal e aí coloca o saborizante de menta, ok? Vamos colocar então para descansar esse recheio maravilhoso. Como é que a gente faz? Aqui, vamos só colocar mais para baixo aqui, só para a gente não ficar com... Aqui, pronto. Olha, pode até colocar em outro recipiente se você quiser, não é o meu caso. Eu vou usar o mesmo recipiente. Você vai deixar ele por 1 hora, mais ou menos, na geladeira, só para ele ficar mais firminho. Então a gente volta aqui para fazer as bolinhas. Coloca ele justinho aqui, só para não secar, porque a gente tem ingrediente lácteo aqui dentro, então a gente pode ter esse probleminha. Então coloca ele bem justinho aqui e está pronto para ir para a geladeira. Daqui 1 hora a gente volta para fazer as porções para o nosso cookie. Ficou mais ou menos 1 hora esse recheio que a gente tinha feito na geladeira, tá? E agora a gente tem ele mais firme, olha. Coloca o dedo aqui, ele tá firminho. Então fica mais fácil de fazer as porções. Eu vou usar agora a colher porcionadora, mas você pode usar só uma colher mesmo e pesar o seu recheio. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer a quantidade de porções que eu conseguir, então, com esse recheio que eu fiz. Vai dar aqui mais ou menos 12 porções. Tirei aqui da colher. Vamos checar aqui se temos as 30 gramas, 35 gramas mais ou menos. Dá certinho, 35 gramas. O que você pode fazer aqui também? Dessa forma aqui, está perfeito. Dessa forma você já consegue rechear os seus cookies. Se você achar mais fácil, se encontrar que fica mais bonito, você pode fazer como se fosse um brigadeirinho, né? Como se fosse um doce. Então, você deixa ele prontinho ali para o recheio. E você faz isso com todas as porções. Se ficar muito duro, você deixa ele mais um pouquinho fora da geladeira. E então, você pode fazer os seus recheios. Olha, mais uma porção. Tá? Mais uma. Essa colher porcionadora, ela é muito prática porque não precisa você pesar o seu cookie, né? Então é muito mais rápido o processo, principalmente quando a gente tem a produção maior, quando a gente
tem mais entregas para fazer, vai muito mais rápido. Coloca todos eles aqui. Você já pode usar no cookie ou você pode congelar para deixar ele ainda mais frio e ser mais fácil ainda de trabalhar no seu cookie, ok? Aqui, mais um. E assim a gente faz todas as nossas porções de recheio para o nosso cookie. Então, se você quiser, pega todas elas, deixa elas mais redondinhas. Se você não quiser, não precisa. Não é isso que vai interferir no recheio do seu cookie, ok? Vamos então preparar a massa do nosso cookie peppermint. Primeiro na massa a gente vai usar esse batedor e depois na segunda parte nós vamos usar esse batedor que é para massa mais pesada. Nós estamos fazendo aqui só 6 cookies, tá? Vai dar de 6 a 8 cookies. Não é uma quantidade grande. Eu poderia usar uma batedeira de mão ou dá para fazer na mão também essa massa, ok? Eu vou fazer na batedeira para vocês verem o processo, como que ele funciona quando você faz quantidades maiores em uma batedeira como essa ou uma batedeira mais industrial, ok? Mas você pode fazer na mão numa batedeira pequena. Temos aqui a manteiga que está gelada, ela precisa ser gelada para esse tipo de cookie. Temos aqui o açúcar mascavo. Eu gosto desse açúcar mascavo mais claro, tá? Porque ele não interfere na cor do meu cookie. E também vamos usar aqui o açúcar refinado. Depois nós vamos colocar também o ovo, mas primeiro nós temos que bater esses ingredientes aqui. Esses ingredientes nós vamos bater eles, nós vamos formar um creme com ele, até que fique mais claro. Então tem que bater até formar esse creme clarinho, ok? Tendo formado esse creme, olha como ele tá mais clarinho e está como um creme, nós vamos colocar aqui o ovo na realidade, porque essa receita é de 6 a 8 cookies, é uma receita pequena. Nós vamos colocar o ovo e a única coisa que nós vamos fazer agora é incorporar esse ovo aos demais ingredientes. Muito cuidado aqui. A primeira parte você faz um creme, a segunda parte você só incorpora. Nós não queremos que esse ovo espume, nós não queremos que esse ovo deixe o nosso cookie aerado. É apenas para incorporar, ok? Feito isso, vamos trocar o nosso batedor. Vou mostrar para vocês como que ficou esse creme. Olha, eu só uni os ovos, eu não bati, eu não deixei ele formar espuma. Então eu agora troco o meu batedor e eu vou para a segunda parte, que é incorporar os ingredientes secos. Aqui nós temos farinha de trigo, fermento, bicarbonato, todos os ingredientes secos. E eu vou apenas incorporar esses ingredientes. Mesma coisa, essa parte pode ser feita também com a espátula ou com uma batedeira de mão. Não precisa ser feito nessa batedeira, ok? Claro que se você for fazer quantidades maiores, use essa batedeira, porque é muito mais prática. Aqui eu consigo fazer de 3 a 4 receitas, depende do tipo de cookie. Feita essa primeira parte, nós vamos agora incorporar os M&M's Peppermint. Vejam que essa massa está maravilhosa, olha só. Tá bem cremosa, tá perfeita, perfeita demais pra gente montar os nossos cookies. Então aqui, uma massa extremamente cremosa, muito macia. Esses cookies vão ficar deliciosos demais. Eu não quero estragar os meus M&M's, eu quero que eles fiquem assim, inteirinhos como eles estão, porque a massa vai ficar muito mais bonita. Então, por esse motivo, eu vou agora nessa última parte finalizar aqui no bowl. Única coisa que eu faço, coloco os M&M's, misturo, incorporo bem para que eu tenha os M&M's bem incorporados aqui na minha massa. Tá?
Feito isso, olha só, agora eu tenho uma massa com os M&Ms prontinha para serem preparados os meus cookies. Vamos lá para a etapa de montagem desses cookies e preparação deles para assar? Cookies, nós temos a massa, nós temos o recheio. Lembram do recheio? Fizemos as bolinhas, deixamos elas aqui congelando. E aí eu posso guardar essas bolinhas em qualquer lugar. Esse recheio aqui eu posso usar ele por até 2 meses, depende do tipo de recheio, né? Esse daqui que é com chocolate, manteiga, creme de leite. Até 2 meses eu posso usar esse recheio aqui congelado, olha que maravilha. Então vamos fazer aqui bolinhas de 110 gramas, e então colocar o nosso recheio. Eu gosto de separar todas as bolinhas primeiro. E depois eu só vou colocando o recheio, eu acho muito mais rápido, muito mais linha de produção, né? Principalmente quando a gente faz pouca quantidade, não dá diferença. Mas quando você tem bastante pedidos, faz toda a diferença o quão ágil você é na sua cozinha. Então é importante ter esse cuidado. Aqui. Vamos agora rechear os nossos cookies. Então vamos separar aqui 6 recheios, que é o que nós vamos usar na produção desse cookie. Já deixo eles separadinhos e então coloca para congelar novamente os demais recheios. O que nós fazemos agora? Nós abrimos a nossa massa do cookie, colocamos aqui o recheio, fechamos essa massa, fechamos bem para que não fique espaço nenhum para esse recheio não vazar, e está pronto o nosso cookie. Deixamos ele altinho assim, porque na hora de assar ele vai expandir e ele vai permanecer alto. Ele pode até abrir um pouquinho, ele vai abrir, mas ele não vai abrir tanto assim, não vai ficar aquele cookie aberto e baixo, ele vai ficar um cookie alto. Então vamos levar para congelar por no mínimo 2 horas, mas eu gosto de deixar congelando de um dia para o outro, porque ele pega todos os sabores do cookie. Tá? Ele incorpora os sabores, seu cookie fica muito mais gostoso, fica maravilhoso. Inclusive tem até uma cookeria, uma bakery, né, na Disney, que eles são famosos justamente por isso, porque o cookie deles fica descansando 24 horas para só então eles produzirem, assarem os cookies. O que você pode fazer agora? Você terminando aqui os cookies, você pode colocar mais M&Ms se você desejar, para que o seu cookie fique mais enfeitado ainda. Você pode também deixar para colocar os M&Ms no final, para que você decore os seus cookies sem que os M&Ms derretam. Então é opcional, você pode também fazer os dois. Coloca alguns agora, que é o que eu vou fazer. Vou colocar alguns agora em algumas partes assim que ficaram com menos M&M. Vou colocar alguns para assar e depois que eles saírem do forno, eu decoro rapidamente esses cookies para que ele incorpore no cookie e derreta. Vai ficar maravilhoso demais. Olha, esse daqui tem mais M&Ms. Fecho bem aqui. Esse daqui que tá sobrando vai parar aqui no vizinho, né, gente? Olha aqui, mais um sobrando, vai pro outro vizinho. Vamos equilibrar os M&Ms, né, gente? Aqui. Tá? Fecho o meu cookie. Pronto. E agora eu faço o quê? Eu mostrei pra vocês aqui, o M&M que eu estou usando é esse M&M de menta, de peppermint, que é um M&M muito tradicional aqui no final do ano. Você pode usar qualquer chocolate de menta, tá, gente? Não precisa ser necessariamente o M&M. Coloca eles aqui, eles inteiros, ficam muito mais bonitos. Esse cookie fica muito bonito e ele é extremamente saboroso, tá? Coloca aqui, gruda bem.
E aí depois que ele sai do forno, nós decoramos com mais M&M's, porque esse cookie é um cookie com muito M&M, né, gente? É um cookie festivo, é um cookie de final de ano. E as pessoas, elas consomem olhando para o seu cookie primeiro, né? Depois elas vão ver o sabor, mas primeiro elas querem ver. Seu cookie é bonito, chama atenção e vende mais. Cookie do seu concorrente é feio, você vai vender mais que o seu concorrente, com certeza. O cookie do seu concorrente é feio e gostoso, seu concorrente pode ter mais dificuldade para captar clientes, mas depois ele vai fidelizar. Se o cookie do seu concorrente é bonito, mas é ruim, então ele pode até captar rápido, mas não vai fidelizar. Então isso acontece com você também. Importante você conhecer seus concorrentes, saber o que é que eles estão produzindo, o que é que eles estão vendendo, para que você encontre formas de se destacar no mercado e tenha resultados muito mais significativos. Agora, o que a gente vai fazer com esse cookie? Vai levar lá no freezer, vai deixar ele congelando, mínimo 2 horas, mas eu oriento 12 horas ou 24 horas. Então, a gente vai levar para assar e eu vou mostrar para vocês. Nessa primeira etapa de armazenamento, eu gosto de usar esse tipo de recipiente, porque eu consigo colocar eles aqui separadinhos. Eu tenho os menores também, mas agora eu só tinha esse grande. Eu coloco eles aqui separadinhos, eu consigo fechar e então eu levo para o congelador. Depois que eles congelam, você pode colocar em qualquer recipiente, como por exemplo o Ziploc, funciona super bem. Mas para congelar, eu gosto desse tipo de recipiente. Não pega o cheiro dos outros cookies, não tem problema de repente, se eu colocar no Ziploc agora, um outro cookie encostar aqui, de repente eu perder o formato do cookie, não tem nada disso, tá? Então esse recipiente é maravilhoso, pode ser um similar a esse, mas que funcione com esse mesmo objetivo. Cookies prontinhos, já ficaram aqui congelando por 12 horas no mínimo. Eles ficaram um pouco mais, mas no mínimo 12 horas. Ficaram a noite toda, mais um pouco. Nós vamos agora colocar esses cookies para assar aqui na nossa assadeira, ok? Vejam que depois que o cookie congela, olha, está super duro, ele está congelado. Depois que ele congela, primeira coisa, se você não tiver uma base, você perdeu a base do seu cookie, né? Ele vai rolar, olha, aqui todos têm a base. Tem que ter a base aqui, para que na hora de assar ele asse de forma uniforme. Segundo ponto, depois que eles estão congelados, você pode colocar eles num Ziploc e fechar eles e armazenar um em cima do outro, um pacote em cima do outro, ou você pode colocar eles a vácuo também, se você quiser vender os cookies congelados, aqui é muito comum, as pessoas compram os cookies congelados, a gente manda as instruções e a pessoa produz o cookie na própria casa, então ela compra congelado, vai lá, assa e ela consome o cookie fresquinho, é super comum, isso acontece muito, principalmente para enviar para outros estados, para outro país, enfim, isso é super comum, tá? Enviar os cookies congelados e então eles ficam a vácuo para serem enviados dessa forma. Estão aqui congeladinhos, nós vamos colocar para assar. Para assar, a gente vai colocar aqui na nossa forma e tem aqui um papel manteiga embaixo para que ele não grude. Ou você pode colocar naqueles tapetes especiais para biscoitos, tanto faz, tá? E aqui tem um ponto muito importante que eu preciso mostrar para vocês. Lembram que eu falei? Você pode colocar os M&M's antes de você assar, como nós colocamos aqui, ou depois de assado. E eu falei que eu gosto de colocar das duas formas. Antes, porque eles estão aqui dentro, né? Dá para você ver. Então ele vai derreter, vai ficar com um aspecto e um gosto muito bom. E depois por questões decorativas, como vocês podem ver aqui nesse cookie. Esse cookie eu não coloquei os M&M's depois que eu assei, para mostrar para vocês como que fica, tá? Ele fica dessa forma.
visualmente ele não chama tanta atenção. Está muito gostoso, está recheado aqui, tá perfeito, mas ele não fica visualmente tão bonito quanto se a gente decorar mais ele depois que tira do forno. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ok? Então vamos colocar aqui os nossos cookies, sempre dê uma distância entre eles para que você consiga, quando o cookie derreter, quando ele expandir na hora de assar, ele tenha espaço para que ele não grude um no outro, tá? Então sempre dê um espacinho aqui entre eles. Eu falo que é de mais ou menos aqui um cookie e meio, que é o espaço que você tem que deixar. Quando terminar de assar, vou mostrar para vocês como que a gente finaliza esses cookies, deixa eles ainda mais bonitos. Também vamos abrir eles, né? Vamos partir eles para que você veja como que eles estão por dentro. Eles estão com muito recheio. Então, na hora que abrirmos, vai escorrer o recheio, aquela coisa maravilhosa, sem contar os M&M's que estarão derretendo. Gente, uma loucura. Esse cookie é super amado nas festas de final de ano por aqui. O pessoal ama esse sabor de peppermint. O forno, 200 graus, ou 400 Fahrenheit. Aqui eu deixo 11 minutos, porque eu já conheço o forno, eu sei que 11 minutos é suficiente, ele vai inclusive sair o douradinho por cima. Observe o seu forno, deixa lá 9 minutos, dá uma olhadinha. Quando ele começa aqui na bordinha dourar e em cima ele já está um pouquinho douradinho, você já pode tirar do seu forno, ok? Então ele vai dar de 10 a 12 minutos mais ou menos para esses cookies aqui ficarem perfeitos. O meu é 11 minutos, a 200 graus e 400 Fahrenheit. 11 minutos eles ficam perfeitos. Vamos lá? Os nossos cookies já ficaram aqui por 11 minutos. Então, o que nós fazemos? Tiramos eles e deixamos eles descansando, ou nós decoramos eles assim. Acabou de sair do forno, a gente já tem que decorar. Vamos lá? Lembram dos nossos M&M's? Agora é a hora de nós usarmos eles aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos ver onde precisa de decoração e nós vamos decorar mais esses cookies. A gente quer que eles fiquem muito bonitos. Vejam que eles já estão com um aspecto muito bom, mas por que não melhorar o que a gente pode melhorar? Então, se vocês inserem os M&M's nesse momento, ou qualquer tipo de chocolate, o cookie ainda está muito quente. Então, ele ainda recebe aqui o M&M ou o chocolate que você colocar. E o seu cookie, ele meio que derrete esse M&M. Ou chocolate, né? Depende do tipo de cookie que você está fazendo. E fica muito bonito. Fica muito maravilhoso, tá? Mas tem que ser assim. Saiu do forno, você já faz essa decoração. Então, vejam só. Alguns M&M's foram assados, eles já estão lá dentro. Quando eu quebrar, quando eu partir, vocês vão ver que tem os M&M's lá dentro. E outros a gente acabou de colocar agora. Olha só que lindo, um cookie que está bem assadinho. Estão vendo que aqui embaixo ele tem uma leve crostinha. E em cima ele começou a dourar. É esse o tempo, é esse o jeito certo de vocês assarem esses cookies aqui, estilo New York, tá? Esses cookies estilo americano, porque eles vão ficar crocantes por fora e eles ficam cremosos por dentro. Claro que não é só o método de assar, vários fatores interferem para que fique dessa forma, mas o método de assar é um deles. Vocês deixam esses cookies aproximadamente 10 minutos, 15 minutos aqui na forma, e então vocês transferem eles para essas grades aqui. Não é obrigatório, ok? Não é obrigatório, mas se você transfere para uma grade dessa, o seu cookie ele vai ficar mais crocante por fora ainda, então fica mais gostoso, tá? Você usa uma espátula dessas normais, de cozinha normal, e você coloca a espátula com muito cuidado aqui, porque o seu cookie ainda estará macio, e você transfere ele aqui para a grade, ok? Então você faz isso com todos eles, olha. Todos eles.
tá? E deixa eu mostrar uma outra coisa aqui pra vocês também. Quando o seu cookie não fica assim redondinho, perfeito, você precisa ter uma ferramenta desta daqui. Essa daqui é uma ferramenta de... Dá para fazer hambúrguer com ela, dá para usar com essa função aqui dos cookies. Tem algumas de plástico que vocês encontram no Mercado Livre, na Amazon, enfim. Vou deixar o link aqui abaixo, se facilitar, mas você pode pesquisar. Eles é muito fácil, né, gente? Inclusive para você pegar qualquer coisa aí na sua casa que tenha esse aspecto aqui. Feito isso, você coloca aqui no seu cookie, você vai girar dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais longe. Vai girar assim, dessa forma. Mas isso já no que você tirou do forno. Para que o seu cookie, ele fique com esse aspecto bem redondinho, tá? Dificilmente isso vai acontecer, ele não vai sair com esse aspecto. Mas se sair e você precisar ajustar, você já sabe como que ajusta o seu cookie. A melhor parte, gente, com certeza absoluta, é a gente abrir esses cookies para vocês verem como que eles ficaram por dentro. A gente vai abrir todos os cookies do curso, tá? Todos os cookies do curso a gente vai abrir. Para que vocês vejam como que eles ficaram por dentro. É importantíssimo, né, gente? Importantíssimo. Vocês têm que ver que o recheio é real, que o cookie realmente fica crocante por fora, cremoso por dentro, todos vai acontecer isso. Tem um segredinho aqui pra vocês, tá? O cookie, ele pode ficar dessa forma aqui, com as bolinhas de M&M's, eles já estão, assim, maravilhosos, né, gente? Olha só esse cookie. Douradinho por fora, com as bolinhas de M&M's. Ele está muito maravilhoso, olha. Por baixo, crocante. Deixa eu mostrar melhor aqui. Vendo? Ele tá douradinho por baixo, tá maravilhoso, maravilhoso esses cookies. Eles já podem ficar assim, ou você pode fazer um complemento, que é pegar as candy canes, essas balinhas aqui. Deixa eu pegar uma inteira para mostrar como que são. Eu já tinha mostrado no começo até, né, gente? São essas balinhas aqui. É super comum aqui, tá? No Natal, nessa época do ano, é super comum. Essas daqui são de peppermint também, mas tem as balinhas de vários sabores. No Brasil deve ter também nessa balinha aqui. Se não tiver, tem umas redondinhas, eu lembro, parecidas, tá, gente? Como a gente usou elas no recheio, eu vou usar as mesmas aqui na decoração, para vocês verem como que fica. Coloca dentro de um ziplock, fecha, quebra eles para não ficarem muito... Não deixa eles muito pequenos, nem muito grandes, tá, gente? Só quebra um pouquinho. Super fácil se você coloca no ziplock. Tira aqui. Nós vamos fazer isso em dois. Dois a gente vai decorar com as balinhas e dois a gente não vai decorar. E então, o que que você faz aqui? Você vai pegar o cookie. Então, olha, a gente tem o cookie sem adição do M&M, cookies com adições do M&M depois de assado. Você vai pegar mel, isso daqui é mel, tá? Normal, qualquer tipo de mel. É o jeito mais fácil e que melhor funciona. Você passa o mel aqui ou você coloca o mel no pincel, tá? Coloca o mel aqui. Passa ele aqui no cookie. Espalha, ele é como se fosse uma colinha, né, gente? Espalha ele aqui. E onde você espalhou, você coloca aqui a balinha. Claro que vai cair um pouquinho, né, gente? Coloquei até muitos aqui. Ok. Dá para colocar também enquanto ainda está quente, igual a gente fez com os M&M's, ou você pode fazer dessa forma. Feito isso, seu cookie está prontinho também. Vamos fazer mais um aqui. Então, temos aqui esse daqui que a gente não colocou decoração extra nenhuma. Esse daqui que a gente colocou a decoração extra de M&M's. Olha como ficaram maravilhosos. E temos esse daqui que a gente finalizou agora com as balinhas candy cane de peppermint.
deu mais sabor ainda para o nosso cookie. Então, temos vários tipos aqui de decoração que você pode fazer. Sugiro para você essa daqui, tá? É uma das que o pessoal mais gosta, pelo menos por aqui, que é apenas com os M&Ms, tá? Essa daqui que eu sugiro para você. Terminou de assar, inclui mais M&Ms. Essa daqui é muito gostosa, mas as candy canes são crocantinhas, então eu vejo que muitos clientes tiram as balinhas para comer o cookie, apesar deles gostarem, ser muito bonito. Então, é melhor que você invista mais nesses daqui, que você vai ter mais saída desse tipo de cookie. Vamos abrir, então? Uma parte importantíssima dessa aula que não poderíamos deixar de fora, né, gente? A hora de abrirmos esses cookies para vocês verem como que eles ficaram. Vamos lá? Olha só. Eu falo sempre que eu amo abrir para mostrar que não é IA. Que é um cookie real mesmo, né, gente? Olha. Olha esse recheio. Olha. Que tá caindo as candy canes, né, gente? Que cookie maravilhoso. Olha o recheio derretendo. Molhadinho por dentro, tá crocante por fora. Deixa eu virar aqui. Olha. Aí nós temos aqui os M&Ms, temos aqui as candy canes. E esse recheio maravilhoso, bem cor Natal. Esse cookie ficou espetacular. Façam esse cookie, além de assim lindo, maravilhoso, ele tá delicioso demais. Façam esse cookie que vocês vão amar, tá? Amar. Se não tiver a peppermint, a balinha, o chocolate, como eu falei, usa o chocolate de menta mesmo, ou usa o saborizante de menta. Vai ficar uma delícia, uma delícia. Aula encerrada. E assim, você vai ter que fazer para você provar ele. Ele é muito, muito, muito bom. Ele é crocantinho por dentro, tem os candy canes aqui por dentro. Esse recheio é divino demais, um gostinho de menta espetacular, olha. Ele é crocante por fora, cremoso por dentro, maravilhoso, maravilhoso demais. Vamos provar um pedacinho aqui? Peguei bem o recheio. Escutou o crocantinho? São das balinhas que a gente colocou aqui dentro no recheio. E o M&M também. Gente, é muito bom mesmo. Façam essa receita. Eu fiz esse convite para você lá no começo da videoaula e agora quero te convidar em definitivo. Vou te esperar nas próximas aulas. Vou te ensinar como fazer os cookies com gotas de chocolate, cookies com recheio de Nutella, de brigadeiro. Esse de Nutella, aliás, é campeão de vendas. Red Velvet, de chocolate, triple chocolate, de dark chocolate, de Lotus, de coco, enfim, inúmeras receitas. Se você gostou de aprender como que se fazem esses cookies lindos, maravilhosos, se você gostou de aprender essa receita comigo, então vamos lá que eu vou te ensinar agora como produzir outras receitas e vou te acompanhar de pertinho, porque eu quero não só que você produza cookies bonitos assim, maravilhosos, quero que você venda, que você saiba como divulgar, como administrar a sua empresa de cookies, se você for trabalhar especificamente com isso. Eu quero que ele seja um negócio muito próspero para você, muito lucrativo. E se você vai produzir para sua família, que você aprenda direitinho cada uma das receitas, que a sua família ame cada um dos sabores e você tenha receitas para o ano inteirinho. Sua família vai pedir, implorar para você fazer um cookie novo, um sabor novo, no final de semana, dia de semana, enfim. Criançada para levar para a escola, marido para levar para o trabalho, vai todo mundo implorar. Então, vou te ensinar como fazer esses cookies lindos, maravilhosos de estilo New York, agora em outros sabores. Vem comigo, vamos começar essa jornada de aulas para você evoluir, prosperar e fazer todo mundo que está do seu lado muito, mas muito feliz.